Bom dia a todos. Como o senhor falou, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, sou membro do GEPOC, e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Controladores para Motores BLDC aplicados em sistemas de refrigeração. Esse trabalho fez parte da minha dissertação de mestrado e também está correlacionado ao meu projeto de tese. Ele é sob orientação do professor Humberto Pinheiro. Ao longo da apresentação, eu vou apresentar os seguintes tópicos. Uma breve introdução, de forma a contextualizar a utilização de controladores de velocidade em sistemas de refrigeração. Vou explicar de forma breve o que é o motor brushless DC, qual a diferença entre o motor síncrono a ímãs permanentes. Vou apresentar o controlador de velocidade que foi proposto e algumas perspectivas futuras com relação ao tema. Bom, atualmente tem se falado muito em aquecimento global, em questão de geração de energia de forma sustentável. E uma medida de forma direta é tu aumentar a eficiência energética em sistemas de uso gerais, equipamentos de uso gerais. Por exemplo, condicionadores de ar e refrigeradores. Quando você vai comprar um refrigerador ou um condicionador de ar, tu pensa num produto que ele tenha a maior eficiência energética possível, que proporcione o melhor conforto ao usuário, com um custo reduzido que apresente o melhor desempenho. Então é um desafio de engenharia. Aqui eu mostro um gráfico que foi retirado da Agência Internacional de Energia, em 2011, que retrata dados de 2009, que mostra a demanda de energia em motores elétricos. Praticamente um terço de toda essa demanda de energia em motores elétricos é utilizada em compressores tanto de ar, compressores de refrigerante a gás, compressores a gás. Então, pode-se concluir o quê? Eu não tenho dado específico de qual o percentual de refrigeradores, de compressores para refrigeradores e ar-condicionados que está nessa fatia. No entanto, se nós pensarmos, por exemplo, nessa sala há 3 condicionadores de ar. Cada das nossas residências há um refrigerador. Então, com certeza, a demanda de refrigeradores e condicionadores de ar nesses 32% é elevada. Para se otimizar a eficiência energética em compressores, antigamente ainda se utiliza a questão do motor de indução com um controle do tipo liga-desliga, foi a utilização, o emprego de motores a ímãs permanentes em compressores, tanto em sistemas de refrigeração quanto em condicionamento de ar. Nisso foi inserido a inserção no controle de velocidade sensorless. Então, relacionando o controle de velocidade com a utilização desse tipo de ímã, é possível aumentar a eficiência do sistema completo em relação ao motor de indução. Além disso, com a utilização de um motor a ímãs permanentes, é possível uma redução no tamanho físico do compressor, tendo em vista que você elimina a necessidade do enrolamento de excitação de campo. Na área de compressores, há o uso de vários tipos de motores. Aqui eu listei os principais tipos, motores de indução, que são motores monofásicos ou trifásicos, e motores trifásicos a ímãs permanentes, motores brushless DC e motores síncronos a ímãs permanentes. O motor brushless DC, ele nada mais é do que um motor síncrono a ímãs permanentes sem escovas, no entanto, ele apresenta a força contra-eletromotriz trapezoidal. Ele pode apresentar ímãs nos rotores, onde eles podem ser de superfície, inseridos ou internos. A especificação do tipo de ímã no rotor depende muito da aplicação. Por exemplo, para aplicações de baixa velocidade, por questões de robustez, não é conveniente, por exemplo, utilizar um rotor de ímã interno. Por exemplo, rotores com ímãs de superfície, ele tem uma limitação de robustez para altas velocidades. Enquanto que, por exemplo, rotores com ímãs internos, eles são largamente utilizados em velocidades mais elevadas.
O estator da máquina ela pode apresentar enrolamentos distribuídos ou concentrados. Essas duas figuras mostram a diferença básica entre o motor síncrono em permanentes e o motor brushless DC. A força contra-eletromotriz no motor de síncrono em permanentes senoidal, e para produzir, sintetizar um conjugado eletromagnético constante, é necessário uma corrente de fase senoidal. Enquanto que o motor brushless DC, para uma força contra-eletromotriz trapezoidal, pode ser necessário a utilização de uma corrente retangular. Aqui eu apresento a principal diferença entre o uso de um enrolamento distribuído e um enrolamento concentrado. A diferença está basicamente no fluxo magnético rotórico. Nota-se que para a produção de uma força contra-eletromotriz trapezoidal ideal, no enrolamento distribuído, há uma região linear no fluxo magnético e uma região quadrática. Enquanto que no enrolamento concentrado, há uma região linear e uma região com uma taxa de variação muito baixa, praticamente nula. Dessa forma, a força contra-eletromotriz ela apresenta uma região não linear. Essa região não linear ela pode ter um impacto na questão de sensoriamento sensorless, ou seja, utilizar técnicas que eliminam sensores mecânicos, baseados na força contra-eletromotriz. O modelo dinâmico do BLDC, ele é geralmente utilizado um modelo em sequência ABC, tendo em vista que a força contra-eletromotriz ela é trapezoidal. Então, nada mais é do que um circuito RLE com um acoplamento. Aqui eu mostro o circuito elétrico equivalente do brushless DC, que nada mais é do que um RLE e fazendo as seguintes considerações. As indutâncias próprias de fase são idênticas, as resistências também são definidas e idênticas, iguais, ou seja, o enrolamento equilibrado, e o somatório das correntes num ponto central é nulo. Para o acionamento desse inversor, geralmente se utiliza um conversor estático denominado um inversor trifásico, a 3 braços. Dependendo da faixa de potência, ele pode utilizar MOSFET ou o IGBT mais diodo. O MOSFET, pela sua construção, intrinsecamente já possui um diodo. E o IGBT, no caso, é necessário a adição de um diodo. Aqui, para o controle de velocidade. Com a utilização do ímã no rotor, se perde a capacidade de fazer o controle da máquina por uma excitação de campo. Então, todo o controle do motor se dá através do estator da máquina. Para a síntese, geralmente clássica do acionamento do BLDC, é um acionamento 6 pulsos 120 graus, popularmente conhecido como six-step. E é utilizado uma modulação PWM de tal forma a ter uma flexibilidade na síntese das tensões nos terminais da máquina. É possível utilizar PAM, uma modulação por amplitude, pulse amplitude modulation? Sim. No entanto, é necessário tu adicionar um conversor de tal forma que seja controlado de elevador de tensão, que consegue uma variação de tensão. Então, tu vai ter que adicionar um elemento série ao sistema. Outra característica importante do controle de velocidade, por exemplo, em compressores, é a necessidade do sensorless, sem utilização de sensores mecânicos. Isso é restrito devido à própria construção e o funcionamento operacional do compressor, tanto questão de pressão e temperatura. Existem diversas técnicas sensorless, desde a utilização de algoritmos mais complexos, utilizando os observadores de estados, até algoritmos baseados na força contra-eletromotriz. Por exemplo, aqui eu mostro um padrão de comutação com simetria de 30 graus elétricos. Aqui são os sinais de comando característico do six-step. Eu vou estar sempre utilizando a condução de 2 fases do motor. E a terceira fase do motor é utilizada para o sensoriamento do cruzamento por zero da força contra-eletromotriz. Por exemplo, nesse trabalho que eu apresento, eu utilizei esse tipo de detecção de posição. Com esse tipo de detecção de posição é possível tu estimar também a velocidade de rotação. Aqui eu mostro a força contra-eletromotriz trapezoidal e as correntes de fase a serem sintetizadas nos enrolamentos do motor.
Bom, aqui é uma estrutura, eu vou apresentar algumas estruturas de controle, como pode se dar esse controle. No caso, essa estrutura de controle, que é uma estrutura visando a compensação do conjugado de carga, foi publicada em 2010 por Xi Wang. Ela nada mais é do que a síntese da razão cíclica. Através da razão cíclica se faz o controle de velocidade. E também há o sensoriamento através das tensões dos terminais da máquina. Já nessa outra estrutura, eu apresento aqui um controlador Nakamura, que publicou em 1991. Ele apresentou a utilização de um controlador repetitivo e um controlador proporcional. Aqui ele faz o cálculo de um conjugado eletromagnético, e aqui eu omiti, por exemplo, a malha interna de corrente. Ele utiliza uma malha interna de corrente que foi desprezada a sua dinâmica na malha externa de velocidade. Então, esse aqui é denominado um sistema multimalhas. O controle de velocidade sensor-less proposto na minha dissertação, ele é baseado também num controle multimalhas, com a presença de uma malha interna de corrente e uma malha externa de velocidade. A malha interna de corrente foi utilizada um controlador proporcional integral, com uma frequência de amostragem fixa, dependente da frequência da portadora PWM, e também o controlador de velocidade, mostrado nessa figura. Ele utiliza um processo de linearização, porque eu não vou apresentar todo o equacionamento devido ao tempo, mas essa linearização ela decorre em virtude da necessidade, foi considerada uma equação dinâmica baseada na estimativa de velocidade média. Como eu estou utilizando aquele sensoriamento pela identificação do cruzamento por zero da força contra-eletromotriz, que ocorre a cada 60 graus elétricos, ela tem uma resolução de 60 graus elétricos. E nada mais é do que a média nesse correspondente a essa variação angular. Então, foi feito todo um equacionamento de tal forma que eu consigo fazer uma linearização desse conjugado eletromagnético. O controlador propriamente dito, foi escolhido um controlador repetitivo com a utilização de um filtro Q e, em paralelo, no caso, esse controlador repetitivo é denominado um controlador repetitivo do tipo plugin e um controlador proporcional derivativo.